Oi pessoal, tudo bom? Aqui estamos um pouco dando uma continuidade àquilo que vínhamos pensando a respeito do que é escutar uma fala, um discurso, o que a gente faz quando escuta e como se constitui este universo da língua no qual parece que em algum momento de nossas vidas nos embarcamos, utilizamos ela, nos remite a certos espaços psíquicos garantidos, determinadas ideias constituídas, às vezes que vêm de geração em geração, e se tornam como locais imutáveis, né, que não se modificam. E ao mesmo tempo tem uma abertura na própria forma de língua, na própria organização das palavras, que a gente, quando se coloca como agente, né, pode ter certa mutabilidade, certos cambios nesse sistema da língua. Né? A partir disso, lembrávamos que, como um jogo de xadrez, na língua vale porque seus elementos, ou seja, essas palavras, estão em um jogo de posições. Né? E nesse sentido, o Susir vai ir tentando pensar em que são essas palavras como unidade, como funcionam no psiquismo, qual é a sua relação entre o som e aquilo que o som evoca, ou seja, a ideia ou conceito. E vai ir progredindo até chegar a algumas questões de muito peso, né, como para pensar a relação do pensamento e o som. Né? Isso tudo através de uma tentativa de discriminar o que são essas unidades, como essas unidades que chamamos palavras se relacionam entre si e como incidem, obviamente, se tratamos do pensamento, tratamos da subjetividade. Quando nós temos como trabalho só escutar, né, e distinguir algumas palavras, sublinhar elas, dar uma relação de ambivalência ou notar quando há uma junção de sentidos que pode provocar algum tipo de apropriação do objeto, de sofrimento, de condensação de sentidos em um sofrimento que ora aborda uma parte da subjetividade, outro em um momento afeta uma outra parte. Bom, todas estas distinções acabam sendo muito úteis. Né? O capítulo 3, que começa na página 153 do curso de Linguística Geral, vai então abordar estas unidades, interrogando-se se existe uma identidade, né, nessas palavras. O que seria uma identidade? Bom, seria algo que se poderia considerar como algo que lhe é próprio, como um traço, né, que seja próprio e distinga, possa fazer distinguir as palavras das outras formas de representação. Bom, diz, não vai vir pelo lado do som, né, porque, por exemplo, falar em termos como um pé de moleque, né, que eu como de sobremesa, não é o mesmo pé, né, que um pé de laranja. Um pé de laranja vai ter outro sentido que um bicho de pé. E esse bicho de pé, por estar aos pés, não quer dizer que ir aos pés implique necessariamente ter que comer, ou implica, bom, em certo modo, ter que comer o pé de moleque. Essa circulação do pé acaba dando muitos sentidos, pelo qual não é no som que a gente vai encontrar a identidade. Dado que, mesmo sendo só uma palavra de duas letras, você vê como perde identidade dependendo do lugar do jogo onde ela se coloque. Ele vai fazer uma série de brincadeiras de palavras, dizendo, bom, mas adotar. Adotar é sempre adotar. Tomar uma coisa de proteção, mas não é o mesmo adotar uma moda que é adotar uma criança. Né? Ou seja, aí uma série de circunstâncias vão marcar a diferença da identidade. É circunstancial, então, depende das circunstâncias e em que medida. Bem, as circunstâncias poderão ser tais que, e aí ele pensa num expresso. Né? O expresso que, por exemplo, sai em determinado horário, Genebra-Paris 8h45, é o que ele toma como exemplo. Né?
que sai de um ponto em determinado horário, vai fazer certo percorrido entre cidades, chegará em determinado horário a seu destino. E você vai um dia, ou vai na semana seguinte, mudou toda a circunstância, trocaram de carro, trocou motorista, haverá outras circunstâncias que poderão estar situándose de modo diferente, no entanto, se sempre nessas circunstâncias a gente já sabe que vai a tomar o expresso de tal hora, quando se fala de um transporte público o mais regular. Então não está na própria materialidade, está em um conjunto de circunstâncias que dá a ideia de aquela identidade. Aí então ele vai ter, por um lado, aquilo que é idêntico, que é semelhança, que se repete, que parece evocar de algum modo aquela imutabilidade do qual a língua sempre nos traz algo presente, da outra situação que é o complexo onde essa identidade, essa unidade é colocada. E tratando-se de palavras, será porque um adjetivo, um substantivo, um verbo e um artigo que acaba dando essa ideia de uma certa relação de posições e de regras? Ou será que a gente vai falando e depois a gente escutou que um gramático, um estudioso dos estudos da língua diz, não, esses têm características de ser substantivo porque remitem a coisas, aí tem qualidades e são adjetivos, isso indica se se trata de neutro, feminino, masculino, uma condição e colocamos um artigo, ou se tratará de uma ação, então a gente identifica um verbo, ou seja, está colocando valores sobre as palavras, mas são valores abstractos. Será que naturalmente a língua cria esses valores abstractos? Será que todas as línguas precisam de determinadas noções, das mesmas noções? Bom, eu não sou políglota, não falo tantas línguas como para poder responder a isso, mas norteado pelo SOCIR, a gente pode observar que são partes do discurso dos quais sempre haverá necessidade de situar valores. Haverá valores gramaticais na forma em que se colocam as palavras em uma língua. Cada língua terá suas regras gramaticais diferentes, mas todas têm essas regras. E esse é parte do jogo de circunstâncias. Há identidades nas palavras, há também um jogo de circunstâncias. E por último, a ideia de estas palavras terem seus valores. Parece ser então que esse valor faz uma característica especial das palavras e se situam cada uma dessas palavras em contraste com outras palavras. A divisão dessas unidades e a noção de que uma se coloca em contraste, em diferença com a outra, possibilita ele pensar na ideia de valor. Para nós, então, vai tomar muita importância a possibilidade de nós pensarmos, então, na ideia de signos, de signos linguísticos com valores. E de aí ele passa, então, a pensar os valores das palavras em relação com o pensamento, mais precisamente o som que a gente vai escutando e qual é essa relação que existe entre o som e o pensamento. É agora quando Saussure diz que para poder compreender o que a gente escuta na língua, que a língua em si é um conjunto de valores puros. Ele diz que só vai considerar essa relação entre os conceitos, as ideias e o som. Diz que então aquilo que é o pensamento, se não tivesse as palavras, seria uma massa amorfa e indistinta, o qual a gente consegue escutar isso em determinadas pausas que as pessoas fazem
Cuando no parecen hallar una palabra o un sistema de un conjunto de palabras para descrever alguma situação que seu ego se resiste, ou o afeto é muito forte, ou há mais de um afeto em jogo. Então, dá para perceber que eles só conseguem se ordenar psiquicamente quando conseguem começar a falar e começar a discriminar. Na hora em que essa temporalidade, na hora em que essa discriminação de algum modo está afectada ou está em uma suspensão de poder produzir-se como ideias, como falas, como palavras, aí então o sujeito fica nesse estado de inibição. O pensamento, dice Encino, passaria de ser uma massa amorfa e indistinta. Um pensamento seria para ele como uma nebulosa, se não tivesse essas chispas, essas frações de som e de palavras que possibilitam que se ordenem. Perante esse reino flutuante, oferecerían os sons por si só essas entidades, essas identidades de antemão? Não. Por quê? Porque a substância fônica, ou seja, aquilo que se produz como som, também é elástico. A gente vê como, por exemplo, se pode produzir um lapso, se podem trocar algumas letras, e nesse sentido pode-se produzir uma piada, pode-se produzir uma mensagem, pode-se dividir em coisas distintas, né? Então, o importante para Saussure é pensar nessa hora. Existe uma massa de pensamentos, de ideias confusas, de ideias amorfas. Existem também uma série de sons. Né? Esses sons também poderão não ser muito delimitados. Isso gradualmente vai passar a vincular-se o som com os pensamentos. Por exemplo, temos as crianças em determinado momento de seu desenvolvimento têm uma etapa que é o laleio, né? Que elas já têm as sílabas, têm as pausas, têm os sons, mas ainda não fizeram essa conexão entre os sons, suspeitam de que está, mas não está muito ajustado a relação entre som e os afetos e pensamentos. Então, começam a brincar com o som como se estivessem falando, mas nada dizem. Crianças pequeninas, crianças que começam a utilizar sons sem uma precisão conceitual de valores como teriam os adultos. Ele vai fazer um esquema muito interessante na página 159, vocês podem ver na apostila onde tem uma linha difusa, letra B embaixo, uma faixa maior que está em linha branca, um atravessamento mais forte, e depois uma linha superior com uma letra onde uma delas seria o som e a outra delas seria o pensamento. O que importa, diz Saussure, está colocado entre pequenas linhas de ponto que vão atravessando essas duas massas, e essas linhas de ponto seriam as subdivisões, que nessas subdivisões estariam as palavras. Ou seja, sempre uma palavra terá algo, ou um conjunto de palavras terá algo que vai entre, por uma parte, pensamentos, e por outra parte seria o som. Observemos esta ideia. Ele nos vai dizer na página 159, logo depois de ter colocado a ideia desse pensamento caótico por natureza, diz, precisa se descompor, precisa ter de algum modo esse afeto tomar algum tipo de descomposição. Não há, pois, nem materialização do pensamento em som, nem espiritualização dos sons. Trata-se do fato, de certo modo misterioso, de que o pensamento-som, junto as duas palavras divididas por um traço, esses pensamento-som, implica divisões. Ou seja, essa junção de pensamento e som ao mesmo tempo parece que tem como segredo que uma junção
de algum modo continua sendo para ele um mistério porque se liga ao conceito ao som, mas o que fica evidente e útil para ele é ver que essas divisões em palavras, em unidades, são bem interessantes para dar compreensão à organização dessa língua. Poderia se chamar como língua, então, todo esse conjunto, a estas articulações, ou seja, a estes pequenos elementos que vão se ligando em uma junção, em uma fixação de um som com um conceito, uma ideia. Na sequência, ele diz algo muito interessante, né? Ele diz que a língua, assim como uma folha de papel, poderá ter duas caras. Por um lado, um som e por outro lado, um pensamento. Cortando uma delas, se divide a outra também. Imagina esta ideia, um pouco de topologia que ele faz, né? Nos faz pensar na banda de Moebius, né? Que um recorte de uma palavra, um isolamento de uma ideia, acaba afetando tanto a possibilidade de discurso quanto a possibilidade de compreensão, multiplicando muitas vezes as explicações, dando conta de uma ideia que já foi dividida por sons diferentes. Falou de comer pé ou ir ao pé. E já então parece que essa ideia de continuidade se estabelece, mas também tem que explicar-se por outros significantes. O interessante, sobretudo, é que ele acaba mostrando rapidamente que se trata de formas que estão situadas nas palavras, que já não se poderá dizer que existe uma substância de pensamento, sino que são formalidades, são conceitos que vão se organizando a partir das divisões compostas entre o som e o pensamento, e aí ele consegue avançar em sua interrogação, que vai levar a pensar no lugar do valor. Qual é o valor, então, que se estabelece nestas unidades? Esse valor que é dado por uma comunidade, Saussure então vai tomar a palavra e aí vai considerar ela em diferentes aspectos. Por uma parte, vai considerar esses valores a respeito das ideias que produzem dentro do pensamento. Aquilo que a gente escuta, né, chega como som, mas também chega conectado com outros sons que vão dar ideia de um aspecto conceitual, nos vão dar a representação de que algumas ideias esse sujeito está discriminando. O som que escutamos, as palavras e os jogos de palavra, esse encadeamento conceitual que estará se organizando, qual ele vai marcar, voltará a marcar, como se estabelece a partir das relações que essas palavras têm. Às vezes precisam ser discriminadas. Às vezes, em lugar de ser discriminadas, a gente se norteia por como vão atingir suas combinações, sua complexidade, porque para dizer uma coisa difícil, se utiliza mais de uma palavra parecida, são semelhantes. Então, desse modo, os conceitos vão se organizando de modo tal que permite dar um entendimento à escuta. Por outra parte, não é só em torno de ideias diferentes, sino também sons diferentes. Podem ser pelo escutado, mas também pela escrita. Isso ele vai chamar uma materialidade que existe propriamente designada em cada uma das palavras. E assim o signo linguístico em toda a sua totalidade, para Saussure estará dando um instrumento material, para qual dá base para a sua escuta, essa materialidade. Vamos ver, quando a gente começa a discriminar, olha, há valores diferentes enquanto sons de palavras, isso é um norte de escuta que a gente tem, mas também há valores diferentes naquela semântica, naquele sentido, naquele conceito, que parece querer abarcar tal palavra. Às vezes as palavras podem juntar-se e provocar algum joguinho e de aí oferecer outro tipo de discriminação.
como esse signo atua em relação aos outros signos. O valor do signo linguístico, então, vai ser tratado pelos seus traços, tanto de som quanto de sentido, em cadeias que serão organizadas como signos, significantes, um detrás de outro, ressignificando-se a si mesmo. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar hoje com estes dois elementos para posteriormente avançar sobre os diferentes lugares que será para cada valor. E retomando aquela ideia de que quando a gente, desde um estudo, aborda um problema, na astronomia, por exemplo, diz ele, a gente vê planetas, vê estrelas, vê satélites, e na zoologia vemos anfíbios, vemos mamíferos, insectos. Na linguística, na língua, no estudo da língua, também a gente tenta determinar qual é a substância, né? E de fato, ele, através de todas estas noções de valores, identidades e relações, acaba colocando um elemento fundamental que de algum modo implica que tipo de escuta a gente poderá ter. Porque ele vai observar que não se trata de que a língua, o pensamento, o som com o qual a gente trabalha na escuta seja uma substância que está presente dentro do organismo e se produz a partir de determinada materialidade de neurônios que explodem em suas dendritas, em suas básculas e dendritas e passam neurotransmissores para outros neuroreceptores. Bom, tudo isso que seria substancialista, para Saussure não tinha nenhum valor, ou seja, para ele o que realmente ele começa a observar que se as pessoas falam e comprometem sua fala, seu psiquismo, seu organismo, sua emoção, seu afeto através das palavras, é simplesmente por uma forma e não uma substância, uma formalidade, uma situação de contraposição de valores, de semelhanças e dessemelhanças. Isso é uma grande elasticidade, um grande compromisso de escuta, porque a gente vai ver que não se trata de uma ontologia do ser que vai se materializar na língua, muito pelo contrário, né? Se trata de um espaço vazio, né, que o sujeito estará com a sua fala dando diferentes formas e o qual se compromete como sujeito, desde que começa a falar, a organizar-se, instituir-se como tal, como identidade e diferença dos outros dentro do universo da linguagem, mas a partir de algo que é puramente forma e não substância de ser. Então, agora sim, até a próxima, né, e damos continuidade a uma leitura destes valores do signo. Até mais.